à vista da polícia com as nossas coisas clandestinas e com a maior... Pois é este espírito que se veio depois a desaparecer. E quando, por exemplo, hoje vejo que os nossos sindicatos recusaram, em 1933, a submeterem-se ao Estatuto do Trabalho Nacional, que era uma forma do Estado absorver os sindicatos e conduzir à sua política, àquilo que o governo desejava. Hoje vemos que, afinal, a concertação social vem fazer um pouco aquilo que fez o Salazar, mas em forma mais benigna, talvez com um pouco de veladona ou coisa assim, mas, enfim, chegar à mesma conclusão. E lastimo que, enfim, os tivessem a não se comprometer à concertação social. Mas, enfim, olha, é toda esta vivência. Por exemplo, outro aspecto da vida dos sindicatos que já aqui em Portugal andava sempre na ordem dos 80%, 80 e tal por cento. Vimos que os sindicatos, já desde o princípio do século passado, vinham estimulando de criar escolas para os filhos dos trabalhadores. O meu sindicato tinha uma escola em que era a voz do operário, os professores, davam apoio técnico, mas o sindicato é que mantinha. E tantos sindicatos tinham essas escolas para os filhos dos trabalhadores. Eu fui para uma escola, nessa altura, que era do sindicato do meu pai, que era dos metalúrgicos, na Rua Infante Henrique, que era uma escola em que eu tive também essa vivência com os outros garotos, e não tive muito tempo, porque, entretanto, era na época uma inovação e que, infelizmente, hoje não se mantém o esplendor da escola dessa época. A escola Oficina número 1 foi uma iniciativa de professores anarquistas e republicanos e outros que deram aí uma inovação que a escola marcou extraordinariamente, da qual saíram alguns valores intelectuais, como Leopoldo Almeida, Manuel Mendes e outros. Esta iniciativa que os sindicatos tinham criando tudo isto, as escolas, também tinham a colaboração com a Universidade Popular Portuguesa, que tive uma ação bastante notável na disseminação cultural. E eram os sindicatos que faziam palestras, cursos extraordinários da Popular Portuguesa. Esse clima extraordinário que hoje, infelizmente, não existe. Já se aqui citou, que há um desmembramento da própria classe operária, por exemplo, nessa época, um serralheiro, um carpinteiro, um torneiro mecânico, tinham a técnica, eram eles que tinham a técnica. O patrão tinha que comprar a técnica com o salário. Hoje não. Hoje o patrão é que tem a técnica, o patrão é que tem a máquina, e o operário carrega no botão, puxa a manivela e põe ou tira a matéria. É esta, de facto, o desmembramento da classe operária, que não explica tudo, porquanto, e isto é que é evidente, e eu quero pôr isso em destaque, se hoje a classe operária perdeu muitas das suas capacidades, a classe operária existe dispersa nas populações, na sua condição proletária, na sua condição de dependência social, mas existe com os seus problemas próprios, que não são propriamente os da fábrica, são os da casa, são os da família, são os da população. E esses problemas são hoje muito graves.
E aqui os sindicatos estão alheios. Ora, por exemplo, quando a guerra de 1914-18, as condições de vida das populações se agravaram extraordinariamente. E eu recordo muito bem, porque eu fui o auxiliar da minha mãe, porque quando se tinha que ir para as bichas, para o pão, eu tinha, na altura, era um garoto, e tinha que levantar às 5 da manhã para ir para a porta do padeiro para ter a oportunidade de apanhar o pão. Fui eu vítima de todas essas coisas. Pois esse momento calamitoso que foi a guerra de 1918 e que se prolonga ainda para além, teve as classes operárias, os sindicatos tiveram uma intervenção bastante grande. Se nos primeiros tempos da guerra, a subida vertiginosa do custo da vida obrigava os sindicatos a estimular as lutas salariais, verificava-se a certa altura que os salários subiam 10 e o custo da vida subia 30. De maneira que esta noção, ao mesmo tempo que se foram gerando conflitos a nível das populações, chegaram até aos assaltos, as corridas das pessoas onde aparecia género que queriam movimentos de protesto que se deram, determinou ao movimento sindical no esclarecimento dos problemas comunitários da população. E em 1924, os sindicatos de Lisboa, reunidos, ampliam a sua luta para um campo mais vasto. E então, em vez de continuarem limitados ao estrito campo do sindicalismo, entenderam que se havia de começar a organizar as populações em comissões de bairro, comissões de povoações e dando uma estruturação desse género. É quando essa conferência dos sindicatos de 1924 estrutura as uniões de sindicatos locais em câmaras sindicais de trabalho, dando, portanto, uma feição municipalista e passando, além de reunir os sindicatos, organismos de classe, começaram a estruturar-se juntas sindicais de bairro, de povoação, para a luta geral em defesa da população. Este movimento que começa a tomar um certo desenvolvimento e que é subjugado depois pelos acontecimentos que vêm com a Revolução de 28 de maio de 1926. É esta latitude que o movimento operário abrange e que vem-se a refletir em 1974, após o 25 de Abril, quando surge um movimento desta natureza, as comissões de moradores, as comissões de bairro, que tiveram uma certa importância, que recordo que não se limitavam a simples questões económicas, mas também a iniciativas como a criação de escolas, de diversificar internatos de crianças, operários, tudo isto, esta vivacidade, em 1974, teve a sua raiz já em e, infelizmente, perdeu, com lástima, que esse movimento que se iniciou então não tenha tido produzido, porque seria hoje uma vivacidade no meio social que hoje não existe. As pessoas continuam a ser pessoas adultas na sociedade, sem terem maneiras de expressão, sem terem maneiras de comunicação e até sujeitos, enquanto antigamente tinham a maneira de procurar a sua imprensa e as suas assembleias para discutir os assuntos, hoje